Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tenham todos uma ótima tarde, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Hostel 2, o Albergue 2, filme de 2007 dirigido e escrito por Eli Roth, sequência direta do filme original, na qual já publiquei uma análise aqui no canal. E assim, na minha visão, o Albergue 2 é aquela típica sequência, né? É a típica sequência que tenta de alguma forma copiar, né? Introduzir a mesma fórmula que deu certo no original, só que aqui é uma tentativa de cópia sem sucesso. Assim, já adianto pra vocês uma coisa, eu não gosto de O Albergue 2, pra mim é um filme bem fraco, pra mim é um filme que tem um roteiro um pouco bagunçado, o subplot que pra mim, pra alguns pode ser inovador, pode ser interessante, mas pra mim não é, porque não tem tanto impacto assim e acaba sendo um filme bem mais fraco, tipo assim, muito inferior ao filme original. Tá aí, reflexo disso é muito por conta da pré-produção, né? Por isso que eu gosto sempre de trazer aqui no canal a contextualização em si da pré-produção do filme pra gente saber por que um filme toma um determinado rumo. Eu acho que isso é muito importante. E se a gente for analisar aqui a pré-produção do filme, né, o processo, a gente vê que é uma produção apressada, né? É uma produção que se preocupa em arrecadar muito mais do que o seu custo. E aí a Lionsgate, a Screen Gems, né, após o sucesso do filme original, deram luz, então deram sinal verde para essa sequência, né? E aí claro que sempre há aquela pressão, e aí às vezes nem sempre as coisas ocorrem como esperado. E sem contar que na época, além da pressão, né, que foi gerada no diretor Eli Roth, né, pelo sucesso do primeiro filme, ele teria que replicar o mesmo sucesso nessa sequência, né? E aí, claro, os produtores queriam então que ele desse seguimento com o projeto, e a equipe, né, no caso o diretor e a sua equipe, eles tiveram então que lidar então com um problema gravíssimo na época, que foi o seguinte: eles tiveram que lidar com um vazamento, né, de uma cópia, né, uma espécie de work print antes do lançamento do filme, né? E aí isso vazou na internet antes da estreia, acabou gerando preocupações na Lionsgate, mas ainda assim o diretor e os produtores, né, seguiram com o lançamento previsto. E assim, vale mencionar o seguinte: o filme original foi um sucesso comercial, arrecadou 80 milhões, enquanto que esse segundo filme, essa sequência, acabou arrecadando apenas 35 milhões de dólares, né? E para justificar isso, o diretor, o Eli Roth, ele diz o seguinte, que na época o Albergue 2 ele foi um filme muito pirateado, né? Por conta desse vazamento na internet, fez com que muitos fizessem um download ilegal do filme, tá? E ele coloca a culpa nisso, né? Do porquê que o resultado de bilheteria não foi tão alto, né? Não foi como o do primeiro filme, só que assim, como eu mencionei anteriormente, é um filme que eu não gosto, acho um filme bem fraco, bem genérico, sem originalidade, que tenta copiar apenas a fórmula do filme original, só que sem nada diferente. Você pode até argumentar que eles mostraram pelo menos um pouco sobre a visão dos assassinos ou daqueles ricos, né, que pagavam, né, pelas vítimas leiloadas para torturá-las, né? Assim, você pode argumentar isso, esse parâmetro, porém isso acaba sendo explorado de uma maneira bem fraca, tipo assim, você não tem impacto, né? Uma organização que no primeiro filme se demonstra muito sombria, aqui nesse segundo filme se mostra extremamente conveniente, tá? Você tem aquelas conveniências no roteiro. Três estudantes americanas estudando em Roma viajam no fim de semana e, após serem então seduzidas a visitarem um spa exótico, né, sugerido por uma modelo que acabam de conhecer, elas acabam então caindo em uma armadilha na Eslováquia, sendo leiloadas e torturadas por uma organização macabra que vende experiência de assassinato para psicopatas ricos. Bom, aí como eu falei anteriormente, o filme é uma cópia praticamente do primeiro filme. O que muda aqui é apenas o gênero das vítimas. Agora são mulheres, né, que passam por todo aquele inferno que a gente viu no primeiro filme. E aí o que acontece? Não traz tantas inovações à trama, a não ser, né, esse subplot envolvendo então um pouco, explorando mais sobre a organização, né, algumas pessoas ali que estão pagando por vítimas leiloadas, né, uma subtrama envolvendo dois caras, né, que são ricos e que estão, sei lá, sendo pagos de alguma forma para fazer aquilo que estão fazendo. Só que aí o que acontece? Por ter
né, essa quantidade de personagens, né, subtramas, acaba que o roteiro fica bagunçado, fica tudo mal desenvolvido, e o único recurso que o filme tem, né, para poder chocar o espectador de alguma forma é apenas o alto teor expositivo à violência, o impacto visual, né? Uma cena de morte específica, né, que acaba gerando um banho de sangue, que para muitos é a melhor cena do filme e a mais chocante, mas de resto você não tem aquela atmosfera sombria, aquele clima de suspense que você tinha no filme original antes de acontecer a violência. Aqui não, aqui é tudo mostrado de forma banal e tipo assim, você percebe que o roteiro é preguiçoso e a produção também não tem o mínimo de interesse de, sei lá, de assustar o espectador, de criar propriamente dito um ambiente de terror. E aí você tem as personagens também, que tipo assim, são extremamente clichês, né? São personagens pouco interessantes. Isso acaba de alguma forma dificultando a conexão emocional, né? São personagens extremamente rasas, né? O novo núcleo de personagens, né? Que são esse trio de mulheres. Assim, no primeiro filme você também tem personagens rasos e mal desenvolvidos, tá? O roteiro do primeiro filme, do original, também é fraco, mas a diferença é que no original você ainda tinha uma atmosfera sombria, né? O filme original apresentava essa organização como algo sombrio, né? Como parte de uma rede bastante perigosa, né? Que se alimentava do sadismo, né? Tipo assim, pagavam pessoas específicas para torturar turistas. É um conceito perturbador e pela plausibilidade disso acontecer no mundo real, fazer você pensar que um submundo desse tipo pode existir em algum lugar por aí, é que torna o filme assustador. Aqui o segundo filme tenta explorar um pouco mais, mas em alguns momentos não sabe como fazer isso. Então o filme vai jogando situações bastante forçadas, sem contar nas conveniências do roteiro, que também não é muito bom. E aí você tem aqui a protagonista, né, que é interpretada pela Laura German, né, que chamou a atenção do diretor Eli Roth justamente pelo papel que ela teve, né, atuou em O Massacre da Serra Elétrica, o remake, né, de 2003, filme que eu já abordei aqui no canal também. E aí o que acontece? Você percebe que a protagonista ela simplesmente escapa, né? Ela negocia a liberdade dela simplesmente pagando, ou seja, ela tem muito dinheiro, foi doado para ela uma quantia enorme de dinheiro por conta da avó dela ou da mãe que faleceu. E aí, o que acontece? Isso remove toda a sensação de superação ou sobrevivência desesperada, né, que esse tipo de filme pede. Como você percebe no filme original. Aqui no segundo filme você não tem nada disso. Então, como eu falei, são conveniências do roteiro, situações forçadas, que acaba fazendo com que esse longa, pra mim, não tenha o mesmo impacto e o mesmo peso que o filme original trouxe, tá? O filme é uma produção da Next Entertainment e é distribuído na época pela Screen Gems e pela Lionsgate. Como eu falei, foi uma produção bastante apressada, que quis apenas se aproveitar de alguma forma do sucesso do filme original, só que infelizmente eles deram ao azar, né, de ter vazado esse workprint. Foi um filme bastante pirateado na época, algo que estava em alta aqui no Brasil, no México, em outros lugares, a questão da pirataria em si. E, segundo o diretor, isso foi o que fez o filme não ter tido, né, um valor tão expressivo assim na bilheteria. O filme reflete então sobre a indústria da morte e a desumanização, explorando até onde seres humanos ricos e sádicos chegam em busca de prazer ao pagar para torturar e matar. A trama questiona a moralidade de um sistema onde a vida humana é tratada então como mercadoria, permitindo que pessoas paguem para exercer sadismo extremo. E aí o filme foca mais na perspectiva dos caçadores, dos clientes, mostrando a banalidade do mal e como pessoas comuns podem se tornar monstros ao comprar a experiência de matar. E você tem uma espécie de plot twist quando mostra que a protagonista, a Beth, acaba se tornando de certa forma participante também desse mundo de horror e propõe essa reflexão sobre a corrupção da moralidade em situações extremas, né? Ela tinha dinheiro então para negociar a liberdade, vamos dizer assim. Uma coisa que eu tenho que destacar que não me agrada muito e também não agrada a maioria dos fãs do filme original é o seguinte, é o lance da morte precoce do Paxton, né, o protagonista que sobreviveu aos eventos do primeiro filme. Então a forma como ele é descartado nesse segundo filme pra mim é extremamente tosco, né? Nem para darem pra ele uma morte que fosse digna, não, tipo assim, simplesmente mataram o personagem de uma forma tosca e tipo assim, e a trama começa apresentando esse novo núcleo de personagens, dessas três garotas então,
né? E assim, é bastante tosco, tá? Uma decisão criativa que não me agradou. É um personagem que tinha potencial, né, pra se tornar um protagonista definitivo ou, sei lá, de alguma forma importante, né, para o filme, né? Bom, e assim, eu prefiro o filme original. Esse aqui é um filme que só apela pra violência gráfica, tenta te chocar a partir disso, mas você não tem uma atmosfera de terror, tá? Pra O Albergue 2, nota 4. Vou fechando por aqui a análise, espero que todos tenham entendido e gostado. Deixe seu like se gostou, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Esse seria então meu comentário por hoje. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.